Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Hoje a gente vai falar que eu vejo que é o principal na vida do cristão, é o que a gente vai falar hoje, que é sobre a oração, né? Eu vou estar trazendo uma palavra que eu trouxe no culto dos homens aqui, e aí eu gostaria de compartilhar também hoje no culto da família. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, aqui em Mateus 24:12, que eu creio que a gente está vivendo esse tempo, né? Que ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo, né? Quase todos. E aqui no versículo 13 ele diz assim: aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Amém? E quantos creem que a gente está vivendo esse tempo aí de Mateus 24:12? Eu também creio, porque a gente sente, né? E a palavra de Deus diz que nos últimos dias, como nós lemos aí, o amor de quase todos, não é de todo mundo, de quase todos se esfriaria. Por se multiplicar o que? A iniquidade. Pastor, o que é iniquidade? É o pecado, a imoralidade, é tudo aquilo que não agrada a Deus, é tudo aquilo que na verdade nos afasta da presença de Deus. Então, um dos principais motivos por se multiplicar a iniquidade é porque muitos não estão orando como deveriam orar. Não estão falando com o seu melhor amigo, que é Jesus, né? E a palavra de Deus diz também, aqui em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, se você pudesse abrir sua Bíblia comigo também, a gente vai falar mais lá na frente sobre Efésios. Efésios 6, versículo 12, que ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a gente vê aqui que é uma luta que a gente vive, né? É uma luta espiritual. A caminhada cristã, ela é uma luta espiritual. E aqui em Efésios a gente vai ler que Deus ele nos deu, né, uma armadura para que a gente pudesse lutar contra essas forças espirituais. E a gente vai ler desde o começo aqui em Efésios, né? A partir do versículo 10, que ele fala a armadura de Deus, que ele diz assim: quanto ao mais sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Ele diz assim, ó: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingi-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isto vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido
o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja usado para falar como cumpre fazê-lo. Então Deus ele fala aqui de uma armadura, né? Que todo cristão ele precisa se revestir dessa armadura. Porque às vezes, irmãos, a gente toma uma decisão com Jesus e às vezes a gente acha assim, não, beleza, agora eu aceitei Jesus, eu vou só para o culto e volto para minha casa e está tudo bem. Mas nós lemos aqui na palavra de Deus que a nossa luta não é contra sangue nem carne. A minha luta não é contra o pastor Valdo, a minha luta não é contra o pastor Jael, a minha luta não é com cada um de vocês aqui, mas é uma luta espiritual. É uma luta com principados e potestades. E como é que eu vou vencer essa luta? A luta diária, todos os dias. Quantos passam por lutas e dificuldades durante o dia aqui? Todos nós, não é verdade? E por que muitas das vezes nós não estamos vencendo essas lutas? Nós não estamos conseguindo vencer essas dificuldades, porque nós não estamos nos revestindo da armadura de Deus. Nós não estamos orando, nós não estamos lendo a palavra de Deus, nós não estamos praticando, nós não estamos nos congregando. E como eu falei aqui no culto dos homens, por exemplo, hoje a gente tem uma luta aí de UFC, tem um futebol, tem uma disputa de karatê. Então, cada uma dessas pessoas, quem vai disputar ali o UFC, aquela luta ali, né? Ele precisa fazer o quê? Ele vai lutar daqui a um mês, ele vai se preparar. Ele vai ali fazer exercício, né? Ele vai fazer musculação. Ele vai se preparar para quando ele chegar no dia daquela luta ali, ele ter êxito. Ele vai ter a vitória, por quê? Porque ele se preparou. E nós cristãos, e nós que somos servos de Deus, por que nós não devemos nos preparar? Se a gente não se prepara, a palavra de Deus diz que é a luta, né, do espírito contra a carne. Aquele que a gente alimentar mais vai vencer. Se a gente alimenta mais a nossa carne, tem uma mensagem que a gente leva no encontro com Deus que fala justamente sobre isso. Quem a gente alimentar mais vai prevalecer. Então no dia a dia, se eu não tenho uma vida de oração, eu não vou conseguir vencer aquela dificuldade. Eu não vou conseguir vencer aquele pensamento imoral. Por exemplo, nós que somos casados, ou até mesmo com certeza os solteiros têm que ter essa atitude. Eu vou sair, se eu não tiver uma vida de oração, eu vou sair para o meu trabalho, eu vou olhar para uma bunda de uma mulher, eu vou olhar para outra mulher, eu vou falar coisas que não agradam a Deus com meus amigos no trabalho, piadas imorais. Então por isso nós precisamos nos revestir dessa armadura. É tempo da gente se levantar e entender que Deus ele nos deu essa armadura para que a gente pudesse nos revestir, para que a gente pudesse vencer as investidas, as ciladas do inimigo. Às vezes a gente diz assim, poxa, eu não estou conseguindo essa porta de emprego que eu queria, mas eu não estou orando. Como é que Deus vai me abençoar? Aquele exemplo que o apóstolo sempre dá, por exemplo, eu tenho aqui 2 filhos, né? O pastor Valdo tem idade de ser meu pai, estou brincando. Pode ser meu pai também, né, pastor? Quantos anos você tem? 50? Ah, não dá para ser meu pai aí, está novo. O pastor Valdo e o pastor Jones, né? Eu sou pai deles 2 ali. E tudo que eu peço para o pastor Valdo sempre obedece, né? Sempre ele está lá, eu peço alguma coisa para ele, está sempre me obedecendo. É só um exemplo, né? O pastor Jones, tudo que eu peço para ele não faz. Peço para ele comprar um pão na padaria, ele não vai. Peço para ele comprar alguma coisa, fazer algum serviço lá em casa, ele não faz. Quem você acha que se o pai tiver que dar um presente, ele vai dar para quem ali? Para o pastor Valdo ou ele vai dar para o pastor Jones? Ele vai dar para o pastor Valdo, porque Deus, ele é assim também. Nosso Deus é um Deus que ele é amor, mas ele é um Deus justo. Ele não pode chegar aqui e deixar de dar um presente ali para o João, que está orando, que está buscando. Até deu o exemplo aqui do pastor Jael, nesse dia aqui. Deus não pode deixar de dar um presente para o pastor Jael, que está vindo todo dia aqui na oração do meio-dia, está vindo na oração das 6, está vindo nos cultos, está buscando a presença de Deus. E, por exemplo, de repente o João não está vindo. O João não está vindo para a oração, não está buscando a Deus. Para quem que você acha que Deus vai abençoar, vai abrir as portas? Vai ser para o pastor Jael. Então, por isso nós precisamos entender a importância da gente se revestir da armadura de Deus,
para a gente conseguir vencer esse tempo, o qual a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muito vai se esfriar. Então, se a gente não se revestir, não buscar a presença de Deus, a gente não vai aquecer, não vai esquentar o nosso coração, não vai ter a presença de Deus na nossa vida, e a gente vai se tornar um alvo fácil para o inimigo. A gente vai se tornar um alvo fácil para a imoralidade, para o pecado, para a mentira, vai voltar a praticar todas as coisas que a gente fazia antes. E aqui, né, o primeiro ponto que eu quero falar aqui, que Jesus, né, Ele quer responder as suas orações. E aqui em João 14, se você puder abrir a sua Bíblia, quiser anotar, João 14, do 13 ao 14, ele diz assim: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por que muitas das vezes a gente não tem nada de Deus? Porque a gente não pede. Porque a gente acha assim, não, Deus já sabe o que eu estou precisando. Ele sabe que eu preciso de uma casa. Ele sabe que eu preciso de um sapato. Ele sabe que eu preciso de uma roupa. Ele sabe que eu preciso ganhar aquelas almas ali. Então, se Ele já sabe, para que eu vou falar para Ele? Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, eu farei tudo o que vocês me pedirem, mas vocês precisam pedir. Vocês precisam falar, conversar com Deus, falar aquilo que vocês precisam, e Ele vai estar disposto, como nós lemos aqui. Eu farei o que vocês me pedirem em meu nome, e para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Deus, Ele está disposto a fazer tudo aquilo que vocês querem, que vocês almejam, vocês só precisam pedir para Ele. E por que a gente não tem? Porque a gente não pede. Eu não estou falando aqui apenas de coisas materiais, né? Porque a gente fala em pedir, a gente pensa, mas eu só um negócio de pedir para Deus me dar. Não. Ele está falando de pedir tudo. Eu quero, Senhor, eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero ser uma esposa melhor. Eu quero ser um filho melhor. Então peça para Ele, Senhor, eu quero ganhar minha família para Jesus. Eu quero ganhar, Senhor, o meu amigo lá no trabalho. Mas quantos têm pedido isso? Quantos têm falado isso? Às vezes a gente consegue expor a nossa vida, consegue falar dos nossos problemas, das nossas lutas, para todo mundo, para o vizinho, para o amigo, mas não consegue falar para Deus. E tudo o que Deus quer é te ouvir. Ele está aqui. Ele está disposto a ter esse relacionamento. A apóstola Suzana levou uma palavra muito abençoada ali no congresso de jovens. Quem estava lá, né, pôde ouvir uma palavra muito abençoada. Ela contou a experiência da vida dela, que tudo que ela conseguiu foi através da oração. Foi pedindo, foi falando com Deus. E ela falou, né, ela pôde contar ali o testemunho dela, que quantos conheceram aqui o apóstolo ali sabem que realmente ele sempre foi aquele homem rígido, né? E ela falava que no começo ela começou a cantar lá no louvor da igreja. E ali quando terminava o culto, que ela ia no carro com ele, ele reclamava e falava: olha, Suzana, não foi legal o culto. Não teve unção, não teve isso, precisa melhorar, vai orar, vai orar. Todas as vezes que ele chamava a atenção dela, ele dizia: olha, vai orar, vai orar. Só que o diferencial dela, como ela falou, ao invés dela murmurar, dela reclamar, ela ia orar. E tudo que ela começou a buscar, orar, ela teve êxito. Porque ela decidiu orar e buscar, falar com Deus, ter comunhão, ter relacionamento. Então, basta você pedir. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela: basta você pedir. Abra sua Bíblia comigo aqui em Mateus 7, versículo 7. Que diz assim: peçam e lhes será dado, busque e encontrarão, batam a porta e lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontrará, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Olha, mais uma vez Jesus falando aqui, Deus falando através da palavra dele: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão,
batam a porta, lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta lhe será aberta. Então o que você está esperando? Você já desistiu? A gente vai falar mais um pouquinho aqui na frente sobre a questão da perseverança na oração. Porque às vezes a gente começa a orar por algo, não é verdade? E a gente começa a orar no primeiro dia, ora no segundo dia, depois a gente desiste. Porque a gente acha assim, Deus não está me ouvindo. Então a gente precisa perseverar na oração. Mas Deus, Ele faz muitas coisas através da oração na nossa vida, quando a gente decide ter um relacionamento com Ele, quando a gente decide falar com Ele. Não importa, claro que você tem uma oportunidade de estar lá, de orar, de trancar a porta do seu quarto, de orar, de falar com Ele. Ore, converse com Ele. Cada um tem um estilo de oração, o importante é orar. A palavra de Deus, ela fala assim, que a gente tem que chegar na nossa casa, se trancar no nosso quarto e ali orar em secreto. Mas às vezes a gente tem a nossa vida corrida. Como eu já testemunhei ali no Zered, a minha vida é corrida. Então eu aprendi a conversar com Deus dessa forma. Eu vou lá para o ranário ali, cuidar dos bichos. Eu estou sozinho lá, eu boto meu celular para ouvir o louvor. E ali eu fico conversando com Deus. Eu vou sair no carro lá para Castanhal. Como eu estava conversando isso com o pastor Ronaldo, eu digo, Jesus, senta aqui comigo do meu lado, para eu não pecar, para eu não errar. E aí eu vou para Castanhal. E aí eu vou conversando com Ele, como conversa com amigo. Porque senão, irmão, a gente não consegue sobreviver. É uma luta diária. Se a gente não tiver uma vida, orar menos um pouquinho, conversar com Deus, a gente não consegue sobreviver à imoralidade, ao pecado, às falhas, aos erros. A gente precisa ter uma vida de oração. E quantos desistiram de orar? Quantos estão se esfriando, como a palavra de Deus diz, né? Nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, porque não estão mais orando, não estão, né, priorizando a oração na sua vida, conversando com Deus. A sua vida é corrida, faça como eu falei, vá orando na bicicleta, como o pastor Ronaldo falou. Ele saía para o trabalho dele ali e levava meia hora, 40 minutos para chegar lá no trabalho dele, mas ele ia orando, ia conversando com Deus. Na volta a mesma coisa. Então a oração, ela traz muitos benefícios, ela traz cura, como está escrito aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, se você quiser anotar, abrir aí junto comigo, que ele diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. A tua oração tem poder. Quando adoecer alguém ali na tua casa, tudo bem, vai ter momentos, eu ouvi um pastor falando, e é verdade, vai ter momentos que você vai ter fé, você vai orar ali, aquela pessoa vai ser curada, até mesmo você vai ser curado. Mas vai ter momentos que você não vai ter fé, você vai toma lá o remédio, né? Que Deus também preparou ali um médico para fazer aquele remédio. Mas a primeira coisa que você deve fazer é orar. É crer. A palavra de Deus diz, olha, quando nós lemos lá na frente, tudo o que pedires em meu nome, eu vos farei. Então tem alguém enfermo na tua casa, antes de qualquer coisa você levar para o hospital, ora, declara a cura ali na vida do teu filho. Eu me lembro da Damares, ela era uma criança de muita fé, quando ela era bebezinha. Todas as vezes que ela adoecia, que ela estava com febre, com alguma coisa, ela pedia para a gente orar nela. Ela tinha até mais fé do que a gente. Eu chegava em casa, antes da gente dar o remédio para ela, até hoje eu me lembro, ela dizia, papai, ora em mim. Aí eu orava nela, e a fé dela, ela ficava boa, às vezes nem precisava dar remédio para ela. Então, nós somos servos de Deus. Deus, Ele te chamou, Ele te deu poder e autoridade para você orar e as pessoas serem curadas. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele falou, não foi? Ele disse, olha, se creres em mim, coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. Olha o que Jesus falou. Jesus ressuscitou, né? Jesus curou, Jesus fez muitos milagres, mas Ele disse, olha, João, olha, Tiago, olha, pastor Valdo, olha, Netão, se tu creres em mim, coisas maiores do que eu fiz, vocês vão fazer. Quantos creem, quantos tomam posse dessa palavra? Não é eu que estou dizendo, aqui é a palavra de Deus. Se você crê nele, você vai fazer coisas maiores, você vai fazer proezas, milagres. Deus, Ele te deu o poder para isso.
Ore com perseverança. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: ore com perseverança. Nós devemos orar com perseverança, constância. É aquilo que eu falei, às vezes a gente começa: não, Senhor, essa semana eu vou para a oração das 6 da manhã e eu vou me embora, vou orar todo dia, e venho o primeiro dia, venho o segundo dia, no terceiro dia eu já não venho mais. Ah, eu vou para a oração do meio-dia, começa a vir, primeiro dia vem, depois já não vem mais. Ah, Senhor, eu quero fazer um propósito que eu vou começar a orar para o Senhor me abençoar com a minha casa, ou me abençoar com o meu carro, para o Senhor abençoar a conversão da minha esposa, do meu marido que ainda não veio para Jesus, o meu filho que está nas drogas. Você faz um propósito e começa a orar. Ora um dia, ora 2 dias e depois desiste. Porque a gente acha assim: ah, Jesus não está ouvindo. A gente não tem aquela perseverança. A gente não tem, aquela constância de oração, a gente não persevera. E um dos grandes exemplos que eu quero mostrar para você foi Elias. Está escrito aqui em Tiago. Aqui em Tiago 5,17. Que ele diz assim, 5,17 ou 18. Elias era humano como vós. Ele orou profundamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias foi um grande homem de Deus, foi. A palavra de Deus diz que a morte não teve prazer na vida dele, porque ele foi levado ao céu, como nós conhecemos a palavra de Deus, numa carruagem de fogo, um redemoinho, e foi para o céu. Porque ele foi um homem que perseverou, um homem que passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas ele perseverou. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que Elias era um humano como nós, era um humano como cada um que está aqui. Que ali ele decidiu orar, como nós vamos ler aqui em 1 Reis, que aqui vai falar aonde eu quero chegar, em 1 Reis 18, 41, é onde Elias ora para que chova. Deixa eu só abrir aqui. Diz assim: Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvando-se para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha ao lado do mar, para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Ele voltou lá para ver se estava vindo a chuva. E a 7ª vez, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse-lhe ele: sobe e diz a Acabe para aparelhar o teu carro e descer, para que a chuva não te detenha. Olha só a perseverança aqui de Elias. Quantas vezes Elias pediu para o moço dele lá olhar lá se vinha chuva? 7 vezes. Ele se ajoelhou ali, a palavra de Deus diz que ele colocou a cabeça entre os joelhos ali e começou a orar para que a chuva viesse. Mesmo aquele povo ali não merecendo, mesmo aquele povo ali decidiu buscar, a palavra de Deus diz que eles decidiram buscar outros deuses. Aquele povo decidiu fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. E passaram-se ali 3 anos e meio sem chover. Mas ali Elias decidiu orar para que a chuva viesse. Quantas vezes ele orou? 7 vezes. Ele perseverou ali. Ele poderia ter desistido. Ele orou. A primeira vez ali se ajoelhou. Vai lá, vê lá se já vai vir a chuva. E até aquele moço lá, que era o moço dele, já estava confuso. Será que esse Deus existe mesmo? Que ele já está orando, toda vez ora, manda ir lá e a chuva não vem. Ele manda orar e a chuva não vem. Mas uma hora vai vir, irmão. Não desista de orar.
Volte a orar por aquela alma que você quer ganhar para Jesus. Volte a orar por aquele carro que você quer. Não é pecado. Pela sua casa, pela conversão do teu marido, do teu filho, da tua esposa, por aquela porta de emprego, por aquela cura. Não desista de orar. Faça como Elias, persevere. Decida perseverar, decida, voltar a orar pela tua célula. Talvez você tinha uma célula um dia e hoje não tem mais. Comece a orar pela tua célula para que Deus possa restaurar a tua célula. Comece a voltar ao primeiro amor. Comece a falar para Ele: Senhor, eu quero ter a minha célula de volta. Mas Ele precisa ouvir. Ele precisa ver perseverança na sua vida. Ele precisa ver você aqui na oração das 6, na oração do meio-dia. Eu não tenho tempo para vir. Ora lá no teu trabalho, na tua casa. Quando eu trabalhava na RBA, eu não tinha tempo e nem tinha um local para orar. Eu ia lá no banheiro, trancava a porta, me sentava lá no vaso e eu até pedia desculpa para Deus pelo local que eu estava. Só que Deus não quer saber disso. Tudo que Deus quer saber é de um coração sincero, é de um coração verdadeiro, um coração que deseja, que anseia pela presença dEle. E Deus não está falando aqui, Ele diz que, a palavra de Deus diz que o mínimo que um crente ele tem que orar é 1 hora de oração por dia. Ou seja, Deus ele nos dá 24 horas e Ele só pede apenas 1 hora. Você vai para o seu trabalho de bicicleta ali, leva 30 minutos. Comece a orar aqueles 30 minutos. Na sua volta você ora mais 30. Quando viu, já orou 1 hora de tempo. Na sua casa, ora ali de manhã. Comece a orar 5 minutos. O importante é orar. Não fique sem orar, porque senão você vai se tornar um alvo fácil para o inimigo. A iniquidade vai vir, o pecado vai vir na tua vida, como eu falei, vai vir tudo. E ali você vai se tornar uma presa fácil para o inimigo. Seja alguém que tenha perseverança, seja como Elias, persevere na oração. E às vezes, é muito fácil, a gente orar quando tudo vai bem, Quando tudo está bacana, que a gente está com dinheiro no bolso ali, caindo os Pix ali, missionária Maria? Aquele barulhinho do Pix caindo, Está tudo bem, a gente está com saúde, é muito fácil. Mas eu quero ver na hora da luta, da dificuldade. Que a gente vem para o culto, às vezes a gente está com um problema, eu não vou lá na frente dançar, eu não vou orar, não vou fazer nada. Mas quando a gente está com dinheiro ali, a gente, é glória a Deus, é aleluia e tudo. Olha só a situação desses dois aqui, que está aqui em Atos 16, que fala sobre Paulo e Silas. Foram 2 pessoas também que eu gosto muito. Um foi Elias e o outro é Paulo, alguém que tinha tudo para ser destruído, porque era alguém que só queria destruir, fazer o mal, para as pessoas que faziam parte do reino de Deus, para os cristãos. Era alguém que tentava destruir, que tentava matar a igreja, tentava fazer de tudo para parar a igreja. Mas um dia Jesus foi lá e pegou ele, porque a palavra de Deus diz que ele escolheu as coisas loucas do mundo. E ali, naquele momento ali, as pessoas que faziam parte ali da comunidade, que já estavam ali na caminhada com Jesus, eles começaram a falar: Senhor, mas Paulo, olha só, Paulo perseguia, queria matar a gente, o Senhor escolheu ele. E ali Jesus falou que Deus tinha escolhido ele com propósito, para que ele fosse um instrumento para levar a palavra de Deus para as nações, para que ele fosse uma liderança. E olha quem Paulo se tornou, alguém que abriu muitas igrejas, que abriu muitas obras, alguém que realmente fez a diferença no reino de Deus, mas foi alguém que sofreu muito por amor de Jesus. E Jesus falou que ele ia sofrer, ele ia sentir na pele tudo aquilo que ele fazia com o povo de Deus. E ali, nessa situação aqui, eles foram presos. E eu trabalhei na RBA, na imprensa ali, eu sempre ia nos presídios, nas delegacias, e eu sempre via ali a situação que era, aqueles presos ali, aqueles pisos tudo molhado, cocô, mijo no chão, a situação que aqueles presos ficavam ali.
Imagina naquela época como que não era, né? E não tinha nada, não tinha negócio de lajota, não tinha nada. Imagine a imundície que era e o sofrimento que eles passavam. E ali a palavra de Deus diz que depois de terem apanhado, Paulo e Silas foram chicoteados, passaram por tantas coisas. Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui em Atos 16, do versículo 25. Que eles dizem assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo poderia estar ali reclamando, poderia estar ali murmurando, poderia estar ali chateado, né, murmurando contra Deus. Olha, Senhor, poxa, eu tenho feito tanta coisa, eu tenho me empenhado no teu reino, eu tenho levado a tua palavra, mas eu estou aqui nessa prisão, passando por todas essas dificuldades, ferido, humilhado. Mas eles estavam cantando louvores e exaltando o nome de Deus ali naquele lugar. E ali houve terremoto, se quebrou as cadeias. E ali Paulo e Silas foram livres daquele lugar. E ainda tiveram a oportunidade de ganhar aquele carcereiro, aquele que tomava conta lá da prisão, para Jesus, a sua família. Olha, quando a gente decide ter uma vida grata, como eu falei, é muito fácil a gente orar, a gente buscar Deus quando está tudo bem. Mas é nos momentos de dificuldade que Deus ele testa o nosso coração, a nossa gratidão a Deus. Nós precisamos, um dos principais segredos na nossa caminhada com Cristo é a gente ser uma vida grata, mesmo em meio às dificuldades. E tem uma história que eu sempre conto, eu contei no culto dos homens, eu sempre conto porque foi uma ilustração que marcou muito. Eu gostei muito daquela ilustração, que foi num DVD do Toque no Altar. Quando eu me converti, esse ano estava no auge o Toque no Altar, e a gente cantava muito as músicas deles aqui. E ali ele narra a situação de 3 homens orando, né? O pastor que está ministrando ali, ele fala que Deus deu uma visão para ele de 3 homens orando a Deus. E um daqueles homens ali se ajoelhou e começou a orar por uma porta de emprego. E ele orou e disse: Senhor, abre uma porta de emprego para mim, Senhor, eu preciso dessa porta de emprego. E ali Jesus é o nosso intercessor, amém? Quantos creem que Jesus é o nosso intercessor? É o nosso único intercessor, Jesus. E Jesus ia até Deus e dizia: Pai, tem um servo teu lá na terra que ele está orando por cura, que ele quer ser curado. E aí Deus falava: meu filho, envia um anjo lá para que esse anjo libere a cura na vida dele. E aquele anjo descia e liberava a cura na vida daquele homem. E aquele segundo homem orava ali, se ajoelhava e dizia: Senhor, eu preciso ser curado. Aliás, o primeiro lá foi a porta de emprego, né? Eu preciso ser curado, Senhor, me cura, me transforma, me liberta. E aí Jesus, mais uma vez, o nosso intercessor: Pai, tem um servo teu que está precisando de cura. E ali Deus falava para ele: meu filho, manda um anjo lá na terra e libera a cura. E aquele segundo homem ali era curado. Mas tinha um terceiro homem que ele se ajoelhou ali na presença de Deus. Ele estava passando por muitas lutas, muita dificuldade. E aí ele se colocou diante da presença de Deus e disse: Senhor, eu estou passando por muita luta, eu estou passando por muita dificuldade, eu estou desempregado, eu estou passando por tanta dificuldade. Mas acima de tudo isso eu quero te dizer que eu te amo, que eu te adoro, que eu te louvo, que eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. E ali Jesus, o nosso intercessor, vai até Deus e diz: Pai, tem um servo teu lá na terra que ele está dizendo que ele está passando por muita luta, por muita dificuldade, mas ele está dizendo que isso não importa, que ele te ama, que ele te adora, que ele te louva. E ali Deus falou assim: meu filho, vai você mesmo lá e libera tudo o que ele quiser sobre a vida dele, tudo que ele precisa, uma porta de emprego, cura, milagre, bênção, libera tudo. Ou seja, quando a gente é grato a Deus, a gente não consegue apenas aquilo que a gente pede para Ele. Mas quando a gente tem um coração agradecido, Deus Ele libera tudo sobre a nossa vida. Basta a gente se colocar diante dEle com um coração grato, com um coração agradecido.
Não é só quando você está com R$ 1 no bolso, com as bênçãos, mas é no momento de dificuldade. Eu não sei você, mas as minhas maiores experiências com Deus foi quando eu estava passando as maiores lutas da minha vida. Amém? Quantos foram assim também aqui? Parece que quando a gente está passando por dificuldade, né, a gente se torna sensível ao Espírito Santo. É por isso que quando a gente jejua, a gente faz o jejum, né, a gente fica sensível ao Espírito Santo. A gente fica sensível, a gente começa a ouvir com mais facilidade a voz de Deus. Então, o segredo, não tem segredo, né? É como a palavra de Deus diz, aqui em Mateus 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto, te recompensará. Não tem segredo, não tem mistério, não tem forma, não. Ele quer apenas ouvir a tua voz. Ele quer ter uma vida de comunhão. Não caia nessa de achar assim, Deus sabe tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero. Não, coloca diante dele. Senhor, eu não estou conseguindo, minha mente está só em moralidade. Senhor, minha mente está pensando, estou pensando em desistir. Fala com ele, conversa com ele, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. O teu pastor, o teu líder, se você chegar e conversar com ele, ele vai te ajudar em oração e vai ser melhor ainda. A palavra de Deus diz que nós temos que confessar uns aos outros os nossos pecados, os nossos erros com as nossas lideranças. Eles vão estar ajudando a gente também em oração, mas a gente precisa colocar diante de Deus para que Ele possa nos ajudar. E aí Ele vai entender, não, realmente eu vou ajudar ele, porque ele está se comunicando aqui comigo. Tudo que Deus quer é ter um relacionamento. E às vezes a gente diz assim, mas eu não sei orar. A palavra de Deus fala que ninguém sabe orar como convém, que nós não sabemos orar como convém. Mas tem um que vai te ajudar a orar, que é o Espírito Santo que está aqui nesse lugar. E nós vamos ler aqui na palavra, que está escrito aqui em Romanos 8. Romanos 8, 26. Que ele diz assim: também o Espírito é semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração e sabe qual a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Ainda que você ache que você, não sei orar, comece, se coloque diante de Deus ali, e o Espírito Santo ele vai te ajudar. Eu me lembro que no começo da minha caminhada, quando eu tomei uma decisão por Jesus, primeiro foi a minha esposa. Eu não sei se todos já sabem aqui, eu cantava na noite em uma banda, e ali a gente estava quase para se separar, e um dia ela decidiu orar pela minha vida, e eu vim para Jesus. E ali Deus colocou um amor tão grande no meu coração, e eu comecei a buscar Deus. E ali eu fiz uma aliança com Deus. Nessa época eu trabalhava na RBA, e ali eu fiz uma aliança de Senhor, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser entrar no meu quarto e eu vou orar, vou conversar contigo. Eu quero que isso seja a prioridade na minha vida. Independente se eu vou precisar resolver alguma coisa, mas quando eu chegar em casa eu vou fechar a porta do meu quarto e vou orar. E todo dia eu fazia isso. Todo dia eu chegava em casa e ali eu ia para o meu quarto, independente se estava cansado ou não. Antes de tomar banho de qualquer coisa, eu ia para lá e ia orar. Eu tinha um violãozinho, sempre tive um violão, Deus sempre me abençoou com violão. E ali eu cantava os louvores e orava e conversava com Deus. Dali eu ia tomar meu banho, ia fazer as outras coisas. Mas teve um dia que eu cheguei em casa, que eu estava passando por muita luta, muita coisa assim na minha mente, sabe? Quase pensando em desistir. E não estava com vontade de orar. E ali eu
me lembro que mesmo assim eu disse, Senhor, mas eu vou entrar aqui e vou me ajoelhar. E eu tranquei, nesse dia a missionária Mara não estava lá em casa, ela tinha saído para evangelizar. Eu entrei ali no meu quarto, e eu fechei a porta e eu me ajoelhei. E ali eu não falei nada, eu estava sem vontade de falar nada, mas eu me coloquei diante da presença de Deus. E aí eu senti como se alguém tivesse se ajoelhando do meu lado, assim, eu senti o colchão baixando. E aquilo me arrepiou e eu senti como se tivesse uma mão assim na minha cabeça. Meu irmão, pensa num quarto que começou a pegar fogo, foi aquele meu quarto. Eu comecei a chorar desesperadamente. Era uma presença muito forte ali dentro do quarto. E a missionária Mara, quando chegou em casa, ela pensava até que eu estava acontecendo alguma coisa. Porque os vizinhos tinham, quando ela chegou no portão de casa, iam falar que eu estava gritando lá para o quarto de casa e chorando. E ali naquele momento, eu fui ler, abri a minha Bíblia e caiu justamente aqui onde nós lemos em Romanos 8. Eu fui entender que naquele momento ali, quem estava ali comigo era o Espírito Santo. Eu não estava conseguindo orar, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo que estava ali do meu lado estava intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. E ali o quarto começou a pegar fogo. E quanto mais aí comecei a falar e orar e chorar. E ali eu me lembro que eu peguei o violão ali. Foi onde, quando eu vim do mundo, foi onde Deus me deu a primeira música. Alguns aqui conhecem, eu cantei também no dia do culto dos homens. Nós vamos cantar também aqui nessa noite. E ali Deus ele me deu uma canção que fala justamente sobre, aqui em Romanos, onde eu não estava sentindo a presença de Deus. De repente eu comecei a sentir a presença de Deus naquele lugar. Então a gente vê a importância da gente orar, mesmo quando a gente não quer, mas se colocar em atitude de oração. Como o pastor Ronaldo falava, às vezes ele saía do trabalho dele, chegava aqui na igreja na hora do amém. O apóstolo estava dizendo assim, vamos ficar de pé, e eu dando aquela oração final. Era a hora que o pastor Ronaldo chegava ali atrás, mas ele vinha. Aquilo fazia toda a diferença na vida dele. Não importa se você não está com vontade de orar, mas se coloque lá adiante. Tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te ajudar, ele vai interceder para você com gemidos inexprimíveis. Eu vou cantar só um pedacinho, depois a gente vai ficar de pé. E eu quero ministrar essa canção na sua vida, só para você ver a letra que Deus me deu dessa música. Eu não escrevi nada, eu fui cantando e Deus me deu, gravei ali o áudio no meu celular. E ali aquela música ficou pronta. Aí a gente cantou, nunca mais eu tinha cantado ela aqui na igreja. Aí tem muita gente que sabe aqui também cantar. Na hora que a gente for cantar, se vocês me ajudarem aí, que você possa sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar, que Ele está aqui. Ele quer te ajudar a voltar a ser aquela pessoa de oração. Ele quer voltar a ter relacionamento com você nessa noite. E essa música diz assim, vamos lá, Binai. Já posso sentir a tua presença nesse lugar, Senhor. A tua grandeza, a tua beleza, o teu poder, o teu amor, o teu amor. Eu comecei a clamar por isso, disse para ele: doce Espírito, vem com teu fogo nesse lugar, Senhor. Doce Espírito, vem com teu fogo nesse lugar, Senhor. Você pode sentir a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E essa semana eu fiz um banner, que foi, a apóstola Suzana falou isso lá no congresso. Quando nós oramos a Deus, nós falamos a Deus. Quando nós estamos orando, nós falamos a Ele.
E quando nós lemos a palavra de Deus, Deus ele fala com a gente. Então também não adianta só você orar, você precisa orar, você vai falar para Deus. Mas quando você começar a ler a palavra de Deus, Deus ele vai começar a falar com você através da palavra dele. Então nessa noite eu quero convidar você a vir na frente, você que quer fazer uma aliança com Ele, você que quer voltar a ter a sua célula, você que está orando pela sua casa, você que está orando pela vida do seu marido, da sua esposa, você que desistiu de orar e quer voltar a orar, quer fazer uma aliança com Ele, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Você que nos visita, que quer entregar a tua vida para Jesus, assim como há quase 20 anos atrás, onde eu entreguei a minha vida para Jesus, eu quero convidar você a vir aqui na frente, a entregar a tua vida para Ele, a ter um relacionamento com alguém que vai te responder, que alguém que vai te atender as tuas orações. Não é aquele teu amigo que não vai resolver o teu problema, mas alguém que vai ouvir e vai responder a sua oração. Eu tenho certeza, o Espírito Santo está aqui, Ele está tocando no teu coração. Pode vir aqui na frente. Venha, vamos adorar o Senhor, vamos declarar essa canção a Ele, vamos declarar todo o nosso amor a Ele nessa noite. Faça uma aliança com Ele. Senhor, eu quero voltar a orar, eu quero ter uma célula de novo, eu quero ganhar almas para Ti, eu quero ganhar vidas para Ti, Senhor. Eu quero ter amor pelas almas, eu quero ter paixão pelas vidas, eu quero ter esse fogo de novo na minha vida, Senhor. Aleluia, aleluia, deixa Ele falar contigo. Já posso sentir a Tua presença nesse lugar, Senhor. Vamos cantar juntos. A Tua grandeza, a Tua beleza, o Teu poder, o Teu amor. Vamos declarar, doce Espírito, um doce Espírito, vem com Teu fogo neste lugar. Vem, 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 doce Espírito, vem com Teu fogo nesse lugar, Senhor. Para Ele, já posso sentir, Senhor, aleluia. Já posso sentir a Tua presença nesse lugar, Senhor. Sim, Jesus, a Tua grandeza, a Tua beleza, o Teu poder, o Teu amor, o Teu amor. Doce Espírito, vem com Teu fogo nesse lugar, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Doce Espírito, vem com Teu fogo nesse lugar, Senhor. Vamos declarar, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Se você deseja por Ele, diga isso, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, Espírito, doce Espírito, vem com Teu fogo nesse lugar, Senhor. Aleluia. Doce Espírito, vem com Teu fogo nesse
Doce Espírito, nós queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Doce Espírito, vem com Teu fogo nesse lugar, Senhor. Vem, 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 vem. Doce Espírito, vem com Teu fogo nesse lugar, Senhor. Eu te quero, 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 eu te quero. Oh, eu te quero, Espírito Santo, eu te quero, Espírito Santo. Nós te queremos, Senhor. Oh, nós te queremos, Senhor. Não temos outro bem além de Ti, Senhor. Tu és o nosso bem maior. Tu és o nosso bem maior. Nós queremos mais de Ti, mais de Ti. Aleluia. Você que está aqui na frente nessa noite quer tomar uma decisão por Jesus. Quero convidar você a colocar a tua mão no teu coração. Você vai repetir essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesse momento eu te peço perdão por todas as minhas falhas, por todos os meus pecados. E nesse momento eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida e faz morada. Escreve o meu nome no Teu livro eterno e me faz mais que vencedor. No nome de Jesus. Nesse momento você que vai fazer uma aliança, coloque-se diante dele, Senhor. Diga para ele: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero voltar a orar, Senhor, pelas almas. Eu quero voltar a orar, Senhor, pelos perdidos, pela minha família, pela vida do meu esposo, pela vida dos meus filhos, pela vida da minha esposa, Senhor. Me leva ao Teu primeiro amor, Senhor. Me leva, Senhor, ao primeiro amor. Eu não quero viver, Senhor, como essa palavra diz, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Mas eu quero, Senhor, crer e tomar posse na palavra que diz que nos últimos dias se levantaria uma geração pegando fogo, uma geração apaixonada, desesperada pela Tua presença, com fome e sede da Tua presença, fome e sede da Tua presença, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nesse momento, se alguém enfermo aqui nesse lugar, na autoridade do Teu nome, Pai, eu declaro a Tua cura. Eu repreendo toda obra do diabo, toda enfermidade, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. E eu declaro a Tua cura, Pai. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, se alguém que precisa de uma porta de emprego, Pai, nesse momento, Pai, no nome de Jesus, abre essa porta de emprego, Pai, para essa pessoa que está precisando. Abre, Senhor, a porta de emprego. Abre as portas, Senhor, dos recursos financeiros, Pai, no nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida do apóstolo El, da apóstola Samira, dos meninos que estão para ali, para Tucuruí, da pastora Elisângela. Abençoa eles, Senhor, em nome de Jesus. Só possa dar a eles, Senhor, um retorno abençoado, debaixo da Tua proteção, Pai, no nome de Jesus. Que possamos ter uma semana abençoada, que no próximo domingo, Senhor, possamos estar subindo aqui contando testemunho, porque decidimos, Senhor, ter uma vida de oração, e que possamos estar subindo aqui trazendo a resposta da oração que temos feito a Ti, Pai. Por isso, no nome de Jesus, Pai, eu Te louvo. Muito obrigado pela liderança dessa igreja, por cada pastor, por cada missionário, por cada líder, meu Pai. No nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Nesse momento é que nós choramos e Te agradecemos. Amém e amém.